Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast que você vai ouvir aqui no nosso site. E hoje nós vamos falar de um assunto não tão legal, não tão empolgante. Nós vamos falar da morte de um ícone da indústria dos games, o Sr. Hashimoto, Kazuhisa Hashimoto. E para falar sobre essa tragédia que aconteceu no último dia 25 de fevereiro, eu trago aqui para vocês o nosso amigo Giliard, que vai comentar um pouco comigo sobre esse assunto. E se você não entende ou não sabe do que eu estou falando, nós vamos trazer as suas memórias sobre o que é o Konami Code. Gili, deixa um oi aí para o pessoal. Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Giliard e infelizmente aí esse desenvolvedor da Konami, que foi o grande criador aí desse código que me ajudou muito em alguns jogos, é uma pena ele ter morrido. Teve alguma comoção assim entre as pessoas, entre quem basicamente jogou e chegou a utilizar esse código quando estava em dificuldades, digamos assim. Então, se você ainda não se tocou de que código nós estamos falando e você já tem mais de 20 e poucos ou muitos anos, vamos lembrar ele para você. Você se lembra do código de cabeça, Giliard? Eu lembro de ter utilizado em alguns jogos para obter umas vantagens não devidas, digamos assim. É o famoso 2 para cima, 2 para baixo, esquerda, direita, B e A. Então, tá aí pra você, acho que agora você lembrou, né? Bateu até aquele quentinho no coração de lembrar, né? Do Konami Code. Então, esse daí é o código que vários jogos, não apenas da Konami, utilizava para poder trazer algumas vantagens, liberar alguns segredos, ou mesmo só para fazer uma gracinha durante o jogo. Por exemplo, quem jogou Gradius, quem jogou Contra, quem jogou Tartarugas Ninja 4 do Super Nintendo, deve ter utilizado bem esse código para poder tentar passar de alguma fase um pouco mais difícil. No entanto, tinha alguns jogos que ele não servia para muita coisa, ele era realmente ali uma coisa mais um easter egg, só para poder ter alguma diversão. Como, por exemplo, no jogo Grandia, você pode usar esse código e aí vai ter um personagem que vai falar pra você que você só apertou uma sequência de botões. Assim como vai ter algum joguinho meio troll, por exemplo, Plants vs Zombies, que você vai usar esse código, vai fazer barulho de uma arma nova, de um equipamento novo sendo equipado, e não vai acontecer nada durante o jogo. E tem muito mais coisa. Vocês sabiam que o Konami Code foi utilizado, por exemplo, no League of Legends? Você sabia disso, Gili? Ele chegou a aparecer, mas na época eu nem jogava League of Legends, só vim descobrir depois que ele era utilizado. E aí os desenvolvedores do League of Legends, quando viram que as pessoas tinham descoberto, acabou removendo ele. Praticamente assim, na época eu nem sabia o que ele fazia, o que ele deixava de fazer, eu não tinha a menor ideia. Usei em outros jogos bem mais antigos. Cita aí, quais foram as suas experiências com o código mais famoso do mundo dos games? Para mim, a experiência foi marcante assim na minha vida, foi no jogo Contra. Você começava um jogo extremamente difícil de tiro e tinha poucas vidas, você tinha que ser assim uma habilidade muito boa em desviar, atirar, pular. Nossa, era praticamente o bullet hell da vida. Muito tiro na tela. E aí você fazendo o código, você ganhava 30 vidas. Então, com esse código, até você sendo ruim, você conseguia ir bem perto do final e depois de um pouquinho de treinar, entender um pouco de onde vêm os inimigos, os tiros, as fases, você conseguia, sim, terminar o jogo com relativa facilidade, graças ao Konami Code. Teve também um jogo que eu me lembro, é o International Superstar Soccer Deluxe, que você fazia o Konami Code e aí os juízes, os bandeirinhas, eles viravam um cachorro e aquilo virava aquela brincadeira. Você não ganhava nada, não ganhava um gol, por exemplo, nem nada disso.
Você chegou a utilizar nesse... Nossa, eu usei. No Contra, eu não usei porque eu já era ruim, não conseguia jogar e não sabia disso na época. Mas o do International Superstar Soccer Deluxe eu usei, e se fosse usado hoje em dia, meu Deus do céu, com essa geração que ama os cães quase tanto ou mais do que as pessoas, eu acho que ia ser o código da redenção da humanidade, né? Ia todo mundo querer jogar esse jogo e usar esse código só pra ter cãezinhos em campo, porque cachorro é tipo gato, só que late, né? Exatamente, cachorro é tudo de bom. Eu tenho 4 cachorras aqui, cadelas, como preferirem. E a gente se diverte muito, brinca. E esse código, fazer cachorrinhos, mudar personagens, ia ser muito legal. Quem ama cães ia adorar jogar ou se divertir ali um pouquinho. Na época já era bem engraçado você ver ali as interações, o cachorro mostrando um cartão amarelo, um cartão vermelho, era muito engraçado. O cachorrinho levantar a bandeirinha para marcar impedimento, era muito divertido. Realmente, foi a época ali muito gostosa de jogar e inclusive com esse código. Além disso, eu quero citar outros 2 jogos aqui que são bastante interessantes. Tem um que é o Batman Returns, que eu já joguei esse jogo, eu gostava bastante dele e eu achava ele muito difícil mesmo. E aí eu descobri esse Konami Code e dava pra aumentar a quantidade de vidas. A primeira vez que eu usei eu não consegui terminar o jogo mesmo assim. Mas depois eu consegui terminar o jogo e eu consegui terminar sem usar o código. E um outro também, eu acho que é um que você gosta um pouco, que é o Final Fight 2. Então, no Batman Returns, esse pra mim era o melhor jogo, um dos melhores jogos do Batman que eu já tinha jogado, e ele é bem dificinho, assim, eu tinha problemas também em terminar. E assim, o código deu uma grande ajuda também, não só no Contra, como também nesse jogo. E Final Fight, cara, é um jogo assim lendário pra mim, é um beat'em up. Cara, eu me diverti muito tempo com vários personagens famosos, como o Code, ou o Code, o Guy, ou o Gui, como chamam, o Hagar. Nossa, cara, era extremamente divertido e muito prazeroso de jogar, principalmente com o co-op local ali, era muito divertido. Então, no Final Fight 1, sempre tinha uma certa, vamos dizer assim, pequena briga, não é briga, mas só para a disputa para saber quem ia jogar com o COD, ou com o GUI, e aí ficava aquela disputa, não, eu quero jogar com o COD, que ele é melhor, e no Final Fight 2, graças ao Konami Code, foi resolvido esse problema, que aí você podia pegar 2 personagens iguais. Então, fazendo o código, não precisava ter briga para saber quem vai pegar o Carlos, quem vai pegar a Max, quem vai pegar o Hagar. Não. Quer jogar com o Carlos? Vamos jogar com o Carlos, todo mundo junto, e tá tudo bem, sem nenhum problema. Sem precisar escolher rapidinho na frente do outro. Não. Era só ir lá fazer o código e tava sanado o problema. É isso aí, Final Fight 2 trouxe essa possibilidade aí com o Konami Code e foi um código que ajudou muita gente, assim, com vários jogos. Porém, nem tudo são flores. O jogo de vez em quando tinha o código Konami Code embutido e era pra trollar mesmo, como por exemplo, Castlevania Bloodlines do Super Nintendo, que você fazia o código e aí tinha um som que confirmava que o código deu certo. Sabe o que esse código fazia? Colocava o jogo na dificuldade Expert. O jogo já não era fácil. E se você fizesse a trapaça mais famosa dos anos 80 e 90, você deixava ainda mais difícil. Então tá aí alguma das curiosidades sobre o Konami Code. Você tem mais alguma coisa para comentar aí, Gili? No meu comentário mesmo é só lamentar aí a morte do Sr. Hashimoto, o criador do código, que foi algo assim que fez parte da minha vida. Eu nasci em 1985, então utilizei muito em muitos jogos, e assim, é um pouco triste quando tem esse contato, né, com alguma criação, e você vê que o criador daquilo, ele acaba morrendo, e aí você fica um pouco chateado, mas
fazer o quê, né? A vida é assim. Mas eu agradeço aí o Konami Code que ele deixou para esse legado aí, que é lembrado até hoje. E deve vir muitos jogos aí no futuro que deve talvez fazer uma referência ou outra, quem sabe ajudar os jogadores um pouco. Quem sabe, né, Ricardo? Exatamente. Vamos precisar aí de muitos Konami Codes, porque jogo continua sendo divertido e continua alguns tendo uma dificuldade além, né? Bem que podia ter ali no Dark Souls, no Bloodborne e em alguns outros. Infelizmente, não é todo jogo que vai trazer o Konami Code e não vai ser todo jogo que a gente vai poder aproveitar dessas vantagens. Mas agradeço a todos vocês que acompanharam o nosso podcast até agora. Foi um prazer contar aí com a presença do Giliard e um prazer enorme ter você aqui ouvindo a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Não percam novos episódios do podcast saindo a todo momento. Abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.